Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma tradução simultânea do discurso do presidente, do cara mais esperado de todos, que vocês acordam todos os dias pensando, Jerome Powell, presidente do Fed. Nesta super quarta-feira, com decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, o mercado está ansioso para saber quais serão os próximos detalhes, as próximas diretrizes da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui a gente espera a manutenção da taxa de juros, um discurso um pouco mais agressivo, porque corremos aí vários riscos inerentes à política fiscal doméstica. Nos Estados Unidos é outra situação. Lá fora o mercado aguarda o famoso pivô, acreditando que em breve o Fed anunciará a manutenção da taxa de juros ou até cortes de juros em 2023. O mercado de futuros precifica cortes ao longo desse ano, principalmente no segundo semestre na taxa de juros, tendo em vista os últimos dados do CPI e PCE, que vieram melhores do que o esperado. Entretanto, acredito que hoje a mensagem do Fed será: calma, nós manteremos os juros elevados por mais tempo do que vocês imaginam. Vamos lá, muito bom dia para todos vocês, ou melhor, boa tarde, agora são 16 horas e 21 minutos. Lembrando que às 16 horas aconteceu a divulgação da taxa, ela veio de acordo com o esperado, 25 basis points de ajuste. Agora a taxa de juros dos Estados Unidos oscila entre 4,50 e 4,75 e a gente quer saber o que o Fed acha sobre essa taxa de juros. Precisa subir mais? Quanto? Quantas vezes de 25 basis? Eu acredito que eles ainda elevarão os juros em 25 basis points na próxima reunião que acontece em março, mas isso que a gente vai descobrir hoje. Então em 9 minutos, ou melhor, 8 minutos, o presidente do Fed entra ao vivo aqui com a gente para falar sobre as diretrizes de política monetária. Tem alguns detalhes que eu quero prestar atenção no discurso dele, mas antes disso, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo. 3.500 pessoas assistindo, apenas 1.300 likes. Tem alguma coisa que não está certo aí. Igor, o que você achou dos dados econômicos que foram divulgados hoje de manhã? São mistos, né? Você tem uma atividade econômica mais fraca e uma demanda por trabalhadores mais alta. É bastante assimétrico isso, né? A economia está desacelerando, só que com o mercado de trabalho ainda muito forte. Vamos lá, som está bom, Neto Santana falou. Boa tarde, Tuzinho, boa tarde, ET, Cássio, Luiz, Arcanjo, Egon, Glauber, Anderson, Barbosa, Carlos, Caio, André, Rafael. Meu Deus, agora é difícil. Dire Straits está aqui ao vivo com a gente, que tal? Unstoppable, Igor Mendes, Lucas Nero, Ademilson, Denis, Gabriel, Ruben, Buddy, André, Eduardo, Renato, Matheus, JP Ramone, Romeu, Júnior, Pedro, investidor de sucesso, Cris, Diego, Bruno, é bastante gente. Boa tarde para todos vocês. Dire Straits na live, vocês... Quem conhece, conhece, né? Vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar com vocês algumas das dúvidas que eu tenho em relação a essa decisão de política monetária. Que ia ser 25 basis points, o mercado já sabia, já esperava. Vários dos membros do Fed anunciavam que acreditavam num ajuste de apenas 25 basis. Temos que lembrar que ultimamente eles estão preferindo tirar o pé do acelerador, ou melhor, não apertar tão forte no freio, né? Fazendo aquela analogia com acelerador e freio. Quando o Fed corta juros, isso acelera a economia, isso é o pé no acelerador. Quando sobe taxa de juros, é o equivalente a colocar o pé no freio. O que eles estão fazendo agora é apertar no freio um pouquinho mais, com menos força, menos pressão, para entender o efeito cumulativo e defasagem da política monetária. Não adianta apertar demais no início, você corre o risco de quebrar um banco, causar rachaduras no sistema financeiro. Vamos com mais calma agora, com paciência, e entender como que a política monetária está afetando a economia e os mercados. Por esse motivo, eles estão mais lentos no ajuste da política monetária. Tudo bem. O que eu gostaria de saber sobre o que tem acontecido é a leitura do Fed em relação às divulgações de taxa de inflação de outubro, novembro e dezembro, que vieram abaixo do esperado. Eu quero a opinião do Fed em relação ao PCE, a opinião deles sobre, por exemplo, o progresso, que não houve progresso na melhora do mercado do trabalho, são algumas das minhas dúvidas. A opinião deles em relação à inflação, se eles acham que foi boa ou foi ruim, a opinião sobre o mercado de trabalho, que continua bastante apertado,
e o que eles esperam para os próximos meses na política monetária. Boa tarde, o Costinha me encaminhou para a sua live. A galera do BTG, um grande abraço para vocês. Sempre aqui compartilhando com vocês a minha live. Realmente um grande beijo para o pessoal lá. Lucas Costa do BTG mandou um abraço. Eu mando para o pessoal do BTG mais um abraço ali, o pessoal do Day Trade ao vivo, da sala ao vivo de Day Trade do BTG. Lucas Costa indicou, agradeço. Vamos lá. Pivô agora? Só se for só se for pivô dentário. Abraço, Igor. Parabéns pelo trabalho. Muito didático sempre. Obrigado. Agradeço bastante. Então, como eu estava comentando, o objetivo é entender a opinião deles em relação ao que tem sido divulgado dos indicadores. A gente vê a atividade desacelerando, com alguns indicadores de mercado de trabalho bastante quentes ainda, né? Aí, então, daqui a 5 minutos o Fed entra ao vivo, nós vamos escutar o discurso dele, do Jerome Powell. Depois, as perguntas dos jornalistas devem questionar um pouco sobre as condições financeiras. Esse é um indicador importante de acompanhar. As condições financeiras dos Estados Unidos não param de cair, inclusive caíram hoje. Eu recebi o e-mail aqui, vamos ver se eu consigo abrir para vocês. As condições financeiras dos Estados Unidos caíram hoje e, a princípio, isso é estimulativo, isto é inflacionário. Não faria muito sentido, dado que o objetivo do Fed hoje é justamente controlar a inflação, né? Eu consigo abrir aqui para vocês. Vamos ver aqui antes que o homem comece aqui ao vivo com nós. As condições financeiras estão cada vez mais expansionistas desde outubro, que foi o fundo do mercado, né? Outubro foi o fundo do mercado. A partir do momento que as condições financeiras ficaram mais expansionistas, é natural que o mercado comece a subir. Existe uma correlação entre S&P 500 e condições financeiras. Ou melhor, o NFCI, que é o National Financial Conditions Index dos Estados Unidos, certo? E eu queria saber o que eles acham sobre esse indicador, porque a princípio isso aqui deveria permanecer num patamar mais contracionista, mais elevado, para controlar a inflação. E a recessão? Por que não baixar os juros? Calma, ainda não tem recessão. Ainda não tem recessão. Muita gente quer a recessão nos Estados Unidos, mas ainda não aconteceu. Os indicadores estão desacelerando, a economia está desacelerando, certo? Hoje de manhã foi divulgado o PMI ISM Manufatura, ele veio abaixo do esperado, aproximadamente 47,4%, se eu não me engano, indicando que o setor industrial continua desacelerando lá fora. Como eu estava dizendo, o Powell vai falar agora, depois temos as perguntas dos jornalistas, e aí eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, e hoje à noite, às 19 horas, como toda quarta-feira a gente faz, temos uma live exclusiva com os membros. Nós falaremos sobre a decisão aqui do Fed e depois a decisão de política monetária do Brasil, para entender o que isso pode impactar no nosso mercado, certo? Os Estados Unidos já estão em recessão, só falta anunciar. Não se anuncia uma recessão, né? A partir de hoje começou uma recessão nos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Não é um cara gritando lá, que nem dependência ou morte. Não é muito assim que funciona. Dá para perceber que os indicadores vão piorando e não necessariamente alguém vai gritar que deu recessão, né? Tem gente que acha que já está em recessão, tem gente que não acha. Eu acho que o mercado imobiliário americano já está em recessão, quando nós olhamos para os indicadores, certo? O mercado já podia precificar o Bull Run de 2024. Por enquanto está cedo em falar em Bull Run. Qual a expectativa do dólar mais forte? Dólar mais forte? Depende do que acontecer hoje. O dólar no mundo vem caindo nas últimas semanas. Vamos olhar aqui o mercado, como ele está reagindo nesse momento. Falta 1 minuto para o Powell entrar ao vivo com a gente. Ele está, o mercado de futuros norte-americanos caindo. Um pouquinho está misto, né? Dow Jones caindo um pouco mais, S&P caindo um pouco menos, Nasdaq está subindo. Tá? Por enquanto nada assim de grande novidade para a gente. Tem que lembrar que o mercado está esperando o início da fala do Powell, tá? Não adianta, tá todo mundo esperando isso. O que o mercado começa a mexer agora no início não faz muito sentido, tá? Eu quase nunca olho para isso. Tudo muda após o momento que o Fed o Powell começa a falar. Nos Estados Unidos o dólar, ou melhor, no mundo o dólar está caindo 0,27%. Se por acaso já está começando, vamos lá. Vocês querem escutar, né?
Deixa eu colocar meu Bluetooth aqui que fica mais fácil de eu fazer a tradução para vocês. Só um pouquinho. Vou colocar na tela cheia, só um pouquinho. Pronto. Boa tarde. Bem-vindos. Meus colegas e eu entendemos as consequências de um ambiente de inflação mais elevada para as famílias. Estamos comprometidos a trazer a inflação para 2%. No último ano, nós temos usado as nossas políticas monetárias para desacelerar a economia e trazer a inflação para baixo, e nós temos mais trabalho para fazer. Sem estabilidade de preços, a economia não funciona para todo mundo. Em particular, sem estabilidade de preços, nós não conseguimos atingir um mercado de trabalho sustentável que beneficia todo mundo. Hoje nós subimos a taxa de juros em 25 basis points. Nós acreditamos em mais elevações com S, elevações, com o objetivo de trazer a inflação para baixo no médio e longo prazo. Nós ainda estamos reduzindo o tamanho da nossa balanço patrimonial para manter a estabilidade de preços. É preciso manter a política monetária restritiva por mais tempo. Nós vamos falar sobre os últimos indicadores macroeconômicos. A economia desacelerou bastante no último ano, com o PIB real crescendo abaixo da média de longo prazo. Os indicadores recentes mostram menos gastos e consumo por parte das empresas e consumidores. Os consumidores estão gastando menos pelo dado preço, custo do capital. O mercado imobiliário tem desacelerado por conta do custo imobiliário, das hipotecas imobiliárias. Mesmo com a desaceleração da atividade, o desemprego continua muito baixo, mínima de 50 anos, demanda por trabalhadores ainda muito alto e inflação salarial ainda elevada. Ela melhorou e ele está falando que está elevado, então não está tão bom assim. Embora os ganhos de trabalho desaceleraram nos últimos meses, o mercado de trabalho continua fora de equilíbrio. A demanda por trabalhadores mais do que excede a oferta de empregos, de desempregados, de mão de obra. A inflação continua muito acima da nossa meta de longo prazo. O PCE subiu 5%, o Core PCE subiu 4,4%. A inflação nos últimos 3 meses mostrou uma bela de uma redução da inflação. Embora isso seja encorajador, nós precisamos de mais evidências de que a inflação está numa trajetória em queda. Embora com a inflação mais elevada, as expectativas de inflação de longo prazo continuam ancoradas. Galera, e o like? 5.500 pessoas, 2.600 likes. Por favor. Embora a inflação tenha moderado recentemente, ela continua muito elevada. Quanto mais tempo a inflação permanecer elevada, é mais provável que as expectativas fiquem desancoradas. O nosso mandato, Nosso mandato tem 2 objetivos: estabilidade de preços e manutenção do pleno emprego. Nós estamos atentos a todos os riscos que a inflação gera na sociedade, para as famílias, e nós estamos comprometidos em trazer a inflação para o nosso objetivo de 2%.
na decisão de hoje, decidimos manter a taxa de juro entre 4,5% e 4,75%. Nós continuaremos reduzindo significativamente o tamanho do nosso balanço patrimonial. Com a decisão de hoje, nós elevamos a taxa de juros em 450 basis points desde o início do ano passado. Nós precisamos manter a taxa de juros elevada por mais tempo para desacelerar os preços com o tempo. Vai demorar um tempo até para os efeitos de uma política restritiva serem sentidos. Dado os lags e defasagem da política monetária, por isso nós levamos apenas 25 basis points hoje, ainda desacelerando o ritmo percebido ano passado. Isso permite que o comitê consiga avaliar os efeitos da política monetária na economia e se realmente é preciso subir mais a taxa de juro nas próximas reuniões para manter as condições restritivas. Nós estamos tomando as medidas necessárias para desacelerar a demanda. O nosso foco é usar as políticas para desacelerar a economia e, obviamente, a inflação. Reduzir a inflação requer um período muito longo de desaceleração da atividade, o crescimento abaixo da projeção de longo prazo e um mercado de trabalho menos aquecido. Isso aí eles até agora não conseguiram nada. Agora ele foi rock. Nós sabemos que é preciso manter a política contracionista por mais tempo e que é errado reduzirmos a restrição da política monetária logo no início. Nós faremos todo o necessário para atingir os objetivos de máxima de pleno emprego e com estabilidade de preços. Ele foi ali um pouco agressivo, tá? Rock. Agora que vem a parte boa. Vai falar sobre... o que eu falei para vocês? Condições financeiras. A bolsa só está subindo, os juros estão caindo. Isso não faz o trabalho de vocês um pouco mais difícil de controlar a inflação? E, portanto, vocês precisam jogar o juro mais para cima no curto prazo para restringir as condições financeiras? O nosso foco não é avaliar as variações de curto prazo das condições financeiras, mas sim no médio e longo prazo. Nós continuamos acreditando que mais elevações de juros serão necessárias. Nós levamos em consideração vários indicadores como condições financeiras e outros que ele não citou. Eu falei que eles iam perguntar sobre esse assunto, é muito importante. Com as condições financeiras estão ficando mais expansionistas, eles têm que contrabalancear com juros mais altos. Por isso que esse juro vai ultrapassar 5 fácil. Esse negócio vai para 5,25 pelo menos. Essa é a minha opinião, tá? Para a inflação cair, precisaríamos ver o desemprego subir? Seria alguma coisa muito boa. Que essa desinflação percebida... É impressionante ver que essa deflação recente não veio após uma desaceleração do mercado de trabalho. O que vocês estão vendo recentemente é uma melhora na inflação de bens, tendo em vista o desaparecimento dos problemas nas cadeias produtivas. A inflação de serviços, especialmente
moradia, a gente acredita que a inflação vai continuar subindo. Existem algumas categorias dentro do CPI que nós não vemos desinflação por enquanto. O que nós vemos agora é um progresso. Realmente é interessante que não teve nenhuma piora do mercado de trabalho. Nós vamos escrever novas projeções na reunião de março, é o SEP, lembra? SEP. Nós vamos alterar as nossas projeções caso a gente continue vendo um mercado de trabalho ainda bastante apertado, aquecido, né? Um desemprego baixo. Vocês comentaram que o JOLTS cairia e que hoje subiu para 11 milhões. Cara, os caras são foda. Vocês acham que o JOLTS é um bom indicador para a gente entender como que está a situação no mercado de trabalho e como isso pode impactar a inflação salarial? Nós vimos a inflação salarial e o ECI que saiu ontem cair um pouquinho, longe da máxima, mas ainda a níveis muito elevados. O JOLTS que saiu hoje de manhã, ele tem sido bastante volátil recentemente. Eu acho que é isso. O ratio, a razão entre JOLTS e desemprego voltou para 1,97%, 1,96%. Mas assim mesmo nós estamos vendo a inflação salarial cair um pouco. Ainda vemos um payroll muito forte. Demissões são elevadas. Por vários indicadores, o mercado de trabalho continua bastante forte. Vocês acham que vai subir mais de 2 vezes a taxa de juros? Em dezembro nós escrevemos que as nossas melhores estimativas seria mais de 5, era entre 5 e 25%. Em março nós atualizaremos as nossas expectativas. A gente ainda acredita, o objetivo dessa reunião de hoje é falar que a gente ainda acredita em elevações da taxa de juros, elevações com S, nos próximos meses. Nós ainda acreditamos que tem trabalho para ser feito na taxa de juros, na política monetária, nas condições financeiras. Nós vamos avaliar os indicadores na reunião de março, de maio. Nós não temos muita certeza ou previsibilidade aonde esses indicadores vão nos próximos meses. E se a gente perceber que é preciso subir a taxa de juros além daquilo que nós esperávamos lá em dezembro, que era entre 5 e 5,25, nós faremos isso. Como você se vê nesse balanço de riscos entre fazer pouco ou muito na política monetária? Subir pouco ou subir demais? É muito difícil gerenciar o risco de subir muito pouco juros, fazer muito pouco, e aí ver que a inflação está subindo novamente e nós temos que realmente subir os juros e causar os danos aí na economia. Nós não temos nenhum desejo em apertar excessivamente a economia, né, a política monetária e a economia. Nessa situação que ainda temos a inflação mais alta em 40 anos, o nosso trabalho ainda não está pronto. Olha essa frase. Com a inflação ainda no maior nível de 40 anos, o nosso trabalho não está pronto.
O trabalho não está pronto. O mercado não pode, na minha opinião, ficar falando em pivô, sendo que o trabalho ainda não está pronto. Olha o S&P subindo. S&P subindo, DXY caindo, 101 pontos, petróleo caindo. É muito prematuro declarar vitória. Nós precisamos ver. O nosso objetivo é trazer a inflação para baixo. Como é que nós fazemos isso? Tem muitos fatores dirigindo a inflação nesse setor. Eles Nós, em breve, poderemos ver um processo de desinflação em alguns componentes do CPI. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Nós podemos dizer que, pela primeira vez, que o processo de desinflação começou. Nós vemos isso acontecendo nos produtos, nos bens. Isso é muito bom, mas isso é apenas um quarto do PCE. O setor de serviços, a inflação de serviços ela é dirigida por vários fatores diferentes. Nós acreditamos que alguns indicadores de inflação dentro de serviços continuarão subindo. Com o tempo, isso vai se revertendo. Nós esperamos ver em breve uma desinflação no Core Services ex-Housing, que seria a categoria de serviços, excluindo moradia e aluguéis do PCE. Existem outros fatores também que estão fazendo a inflação continuar elevada, como o desemprego baixo. Ainda não vemos a inflação caindo nessa categoria do PCE. Nós precisamos completar o trabalho, é para isso que a gente está aqui. Ô Nick. Por que você ainda acredita que é preciso subir taxa de juros? Será que não poderia parar de subir juros, tendo em vista que o desemprego, historicamente fala, nos últimos anos, mesmo com desemprego baixo, a inflação não ficava acima da meta do Fed?
Nós acreditamos que é necessário porque a inflação ainda está muito quente. Nós estamos levando em consideração vários lags de longo prazo que podem afetar a inflação. A história que nós estamos contando sobre a inflação é que existem três coisas que eu venho descrevendo até hoje, que ainda não estamos vendo afetar o setor de serviços ex-housing dentro do PCE. Nós não estamos muito longe desse nível em que a inflação começa a cair, essa categoria começa a cair. Nós acreditamos que a política é restritiva, estamos apenas fazendo alguns ajustes enquanto é restritivo o suficiente. Você e os seus colegas comentaram sobre uma possibilidade de uma pausa. Você vai ver daqui a 3 semanas na ata. Nós falamos bastante sobre a trajetória da taxa de juros e o estado da economia. Nós falamos apenas sobre esse caminho para o futuro, na trajetória da taxa de juros. Gostaria de perguntar sobre o limite da dívida do governo americano. O Fed vai fazer alguma coisa se por acaso o governo americano precisar de alguma ajuda, no caso. O Fed fará o que o Tesouro Nacional mandar ou não? Eu preciso dizer o seguinte, não tem apenas um caminho. Tem apenas uma coisa que precisa ser feita. O Congresso precisa aumentar o limite da dívida do governo americano. Ninguém deveria assumir que o Fed teria a capacidade de ajudar a economia num momento como esse. Ele nunca fala sobre Congresso e política. É a primeira vez que eu vejo falar isso. Isso é um trabalho do Congresso, de aumentar o limite da dívida. Isso não envolve a gente, mas seria interessante. Tá. Vocês, por acaso, já pensaram em parar de subir juros por enquanto, depois voltar a subir de novo? O comitê? Não acho que seja o momento para parar. A gente acreditou que era importante subir em 25 bases e que novos ajustes serão necessários para trazer a inflação para 2%. Esse é o julgamento que a gente teve. Nós vamos escrever as novas projeções em março e nós olharemos para os próximos indicadores assim como todo mundo fizer. A última projeção de vocês
mostrava vocês, no último projeção de vocês, mostrava que a inflação PCE em 2023 terminaria em 3,1. E as últimas 3 leituras de inflação no anualizado está abaixo da expectativa de vocês. Ele perguntou sobre um comentário que a vice do Fed fez sobre a influência dos ganhos salariais na inflação de serviços. Se vocês olharem as últimas 3 leituras de inflação do PCE e Core PCE, inflação, eles estão caindo bastante nos últimos meses. Isso tem acontecido dado a queda abrupta da inflação de bens. A gente acredita que algumas dessas leituras negativas serão transitórias. E elas podem voltar a subir novamente na sua tendência de longo prazo, que é mais ou menos 0. Vamos dizer que a inflação cai muito mais rápido do que a gente espera, o que é possível. Como eu mencionei, a nossa política ela depende de dados, então a gente vai avaliar. Existem vários setores dentro de serviços no PCE. Alguns desses setores são sensíveis ao mercado de trabalho, mas alguns não são. Serviços financeiros é um grande setor, mas não é movido por salários, o mercado de trabalho. Existem vários números de coisas que vão afetando a inflação. Por exemplo, restaurantes, mas também tem uma inflação de restaurantes, mas também tem inflação de alimentos. Serviços de transporte, combustíveis. Na minha visão, vocês não terão uma redução contínua de inflação, uma queda contínua de inflação para 2% de uma hora para outra. Algumas projeções mostram que o desemprego pode subir nos próximos meses. Eu ainda acredito que é possível a inflação cair e voltar para o nível mais saudável, mesmo com o desemprego não subindo e a economia não entrando em recessão. A gente vê a inflação de bens caindo e a gente entende quais são os mecanismos que podem fazer a inflação de imobiliária cair, ou housing. Esse ciclo econômico é muito diferente de qualquer outro. É provável que será necessário desacelerar ainda mais a economia para a inflação cair, mas no meu caso, a minha opinião é que a economia pode voltar
a economia pode voltar a ter uma inflação de 2% sem ter um aumento muito forte, muito grande do desemprego. Com todo o peso da restrição da política monetária ainda não sendo sentida na economia, nós teremos um crescimento econômico mais lento em 2023. E os indicadores de recessão estão sugestionando, né, que a economia está numa situação bem complicada. Qual é o risco que você vê para o crescimento econômico em 2023? A maioria das projeções, o crescimento econômico vai continuar em 2023, só que bem mais contido. Final sales growth. Existem outros fatores que precisam ser considerados. A foto mundial, global, ela está melhorando. Ele provavelmente está querendo se referir aqui à reabertura chinesa. Com a inflação caindo, o sentimento vai melhorar. Os estados americanos estão com bastante dinheiro hoje, tem bastante gasto na área de construções, tanto privada quanto pública. Existe uma chance que esses fatores vão suportar o crescimento para 2023. No início da reunião, você gostaria de ver mais evidências de uma inflação que está caindo? Você poderia dizer quantos meses você gostaria de ver a inflação caindo para acreditar que ela está realmente voltando para um nível mais baixo? Não é que nem uma lâmpada que você só liga e desliga e a princípio você acha a inflação tá melhor ou está pior. Nós precisamos avaliar vários indicadores. De novo ele falou sobre o ICI, que é o indicador que foi divulgado ontem de inflação salarial. Olha, foi construtivo, foi bom. A inflação está caindo. A inflação salarial está caindo, mas ainda num nível muito alto. Eu não quero deixar um número aqui, mas com o tempo, quando as evidências cumulativas mostram que o cenário está melhorando, isso será refletido na nossa política com o tempo. É o nosso trabalho restaurar a estabilidade de preços. Os participantes do mercado têm uma outra função. Eu fiz esse trabalho por muito tempo. É o que a gente faz aqui. Mas nós temos que entregar isso. Nós sabemos que a estabilidade de preços vai servir o público por muitos, muitos anos. Calma lá que tá quase no fim. Deixa o like de vocês aí. Tem mais de 5.000 pessoas, 4.000 likes.
Vamos bater 5.000 likes aí, galera. Já vou comentar sobre o que está acontecendo aqui, tá? Só um pouquinho. Vocês estão nervosos aí, eu tô vendo. A gente acreditava que a inflação de bens ia cair e no final de 2021 não caiu, só caiu no final de 2022. E está caindo muito rápido. Ter certeza, né, não é o nosso trabalho aqui agora. É difícil de avaliar todos os fatores que afetam a inflação. Nós seremos cautelosos em declarar vitória contra a inflação e enviar sinais de que a vitória já foi atingida. É muito satisfatório dizer isso, que nós estamos num cenário de desinflação. Mas isso precisa se espalhar em toda a economia. Mas vai demorar um tempo. A nossa projeção e dos nossos colegas geralmente mostram menos crescimento e a inflação caindo com o tempo, mas não rapidamente, né? Não é apropriado de cortar a política de juros esse ano. Outras pessoas têm feito projeções em que a inflação está caindo muito mais rápido do que a gente acredita. E se isso acontecer, nós vamos adaptar a nossa política. Gostaria de perguntar sobre essa frase de mais elevações na taxa de juros. O que o mercado está precificando cortes na taxa de juros em 2023 é porque se espera que a inflação caia muito mais rápido do que a gente imagina. Eu entendi. Como é que está o mercado brasileiro? Eu já vou concluir, tá? Eles já estão encerrando aqui. A grande questão que eu entendi na palavra dele é que essa diferença entre o que o mercado precifica e o que o Fed fala, né? É que o Fed acredita que a inflação não vai cair tão rápido quanto o mercado acha. O mercado está precificando o soft landing. O mercado está precificando o soft landing. É a minha opinião, tá? Ele fez uma outra pergunta aqui, esse cara, uma pergunta sobre inflação de saúde. Não é inflação de saúde, não. É questão de saúde mesmo. Não tinha nada a ver com inflação.
Pergunta sobre o que a vice do Fed falou. A Bryner falou que não vê uma espiral preços-salários acontecendo. Qual é a sua opinião? Ele disse que também não vê. Assim que você vê, você tem um trabalho muito grande, muito ruim. Isso é porque a inflação ela se transforma em algo muito enraizado e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que nós nos preocupamos. O quanto mais as pessoas falam de inflação, maior é o risco de algo como isso acontecer. Nós olhamos para a expectativa de inflação das empresas e consumidores. Nós achamos que a expectativa futura de inflação é um processo importante na criação de mais inflação para o futuro. Nesse caso, eu diria que o risco de 8 meses atrás, em que as expectativas de inflação subiram demais, agora elas parecem bastante ancoradas, não só no longo prazo, mas no curto prazo. Isso é bem saudável. O mercado percebeu e viu que a inflação ela está caindo. Acho que é uma das últimas perguntas agora. Quando eles perguntaram sobre as condições financeiras estarem mais expansionistas e que isso faria o trabalho de vocês ficar mais difícil de controlar a inflação, nós não vimos você falando muito sobre isso hoje. Esse problema ele melhorou entre os membros do Fed ou não? Isso é uma coisa que a gente monitora. É importante que o mercado reflita as políticas que nós implementamos aqui. Existe uma diferença de perspectiva entre nós e o mercado, de quanto tempo a inflação vai demorar para cair. Mas a projeção é que vai demorar mais tempo, é preciso paciência e manter a inflação longa mais alta por mais tempo. A última pergunta. Só um pouquinho, só mais uma pergunta. Aí a gente já comenta. Uma pergunta sobre o limite da dívida dos Estados Unidos.
Tá, é uma pergunta nada a ver. Beleza, vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu na reunião de hoje. Ó, a gente está vendo aqui o mercado, o S&P subindo 1,07%. Olhando para os futuros, né? Todas as bolsas americanas subindo, bolsas europeias já fecharam, bolsas asiáticas também, obviamente, já fecharam. A gente está vendo os treasuries caírem, deixa eu ver, o treasury de 10 anos a 3,39% de queda, a 3,40%, o treasury de curto prazo caindo 1,85%. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou abrir para vocês em outra tela. Calma lá, não sai que agora vai ficar legal. Deixa eu abrir em outra tela aqui para vocês. Como é que está a curva de juros dos Estados Unidos? Ó, o mercado já... Bom, enfim, eu não vou falar de mercados porque é difícil de falar o que... cada um acha que vai acontecer alguma coisa diferente, né? Eu estou vendo vocês comentando aqui porque o fulano mandou comprar, o fulano mandou vender. Nada melhor do que vocês fazerem as próprias análises e mete ficha, tá? Cada um tem que ser o dono do seu dinheiro. A questão é, o mercado hoje ele vê um cenário muito mais otimista para a queda da inflação nos Estados Unidos do que o Fed vê. Aí que está a diferença, certo? Aí que está a diferença. O mercado precifica uma queda da inflação muito rápida já nos próximos meses, voltando aí para 3%, até menos de 3% para o fim desse ano, enquanto que o Fed acredita que vai demorar mais tempo. Essas são as grandes diferenças aqui e que fazem o mercado subir hoje e nos últimos dias, né, que distanciou o S&P 500 lá da mínima de outubro, lá nos 3.500 pontos. Tá? Então essa diferença de perspectiva, cada um de vocês tem que levar em consideração. Cada um tem que levar em consideração. O que vocês acham que vai acontecer? Que a inflação vai demorar mais tempo para cair ou não? Certo? O discurso, o Júlio perguntou ali, o discurso foi dovish. Ele não foi dovish. Só que agora a economia dos Estados Unidos está diferente, ou melhor, o mercado está olhando para os indicadores de uma forma diferente do que ele olhava alguns meses atrás. Foi bem interessante que na fala dele, ele comentou que ainda bem que nós estamos vendo sinais desinflacionários nos indicadores. Até metade do ano passado, os indicadores de inflação subiam. A inflação subia e as expectativas de inflação subiam também. E agora a gente vê o contrário, uma inflação que vem desacelerando. Ou seja, o processo de desinflação já começou. As expectativas de inflação seguem ancoradas, agora é uma questão de avaliar como que a economia vai desacelerar nesse ambiente, como que o mercado de trabalho vai desacelerar nesse ambiente até a inflação voltar até os 2%. Essas incertezas, olha só que interessante, as incertezas que envolvem nesse cenário em que a inflação está caindo e as condições financeiras ficam contracionistas, aumentam o risco da tal da recessão. Por isso que todo mundo fala sobre esse assunto. Tá? O problema é que quem fica só escutando o vídeo no YouTube e não olha para os indicadores, fica ali, pô, mas o cara fala de recessão quase todos os dias. O mundo inteiro fala de recessão já faz 4, 5 meses e não acontece. As pessoas perdem um pouco a paciência, né? É normal, realmente é um assunto que é todo dia falado por muita gente e não acontece, as pessoas ficam ansiosas. Mas no momento que nós estamos vivendo agora, é justamente o mais tenso de todos, em que a economia ela vai desacelerar, o próprio Powell falou isso, a economia vai desacelerar, é preciso ver uma piora no mercado de trabalho para que o cenário de recessão realmente aconteça. Se, por acaso, o desemprego norte-americano permanecer baixo durante toda essa desinflação, é bem provável que não vai ter recessão, certo? E aí a gente pode dormir mais tranquilo, beleza? Vão adiar a recessão até onde der. Quem vai adiar? Como é que se faz isso? Como é que se adia uma recessão? Igor, onde está caindo a inflação? Onde não está caindo? Onde está caindo? Na inflação de bens. Isso eu já tenho mostrado para vocês. Na inflação de serviços, isso está demorando para acontecer. Esse assunto eu já falei várias vezes por aqui, tá? Tem vídeos, tem postagens, tem uma discrepância, uma assimetria nos indicadores de inflação dentro do CPI, por exemplo. Tá, vamos olhar aqui para mercados, tá? O pessoal das criptomoedas, tá certo isso aqui? É isso aqui que vocês acompanham, né? É isso aqui, 23.500, é isso? 23 mil e pouco. Aqui nós temos S&P 500, já acima da média de 200 períodos, já acima daquela linha de tendência que vem guiando o mercado desde janeiro de 2022, né? Dezembro de 21 para janeiro de 22 foi quando a coisa começou a degringolar. Como eu comentei com vocês recentemente, as commodities elas vêm se recuperando desde novembro. Acredito que isso possa fazer
produzir algum efeitozinho inflacionário dentro do CPI, dentro do PCE, que faria o mercado repensar essas projeções de queda na taxa de juros em 2023. Tá? Vamos ver aqui, tem um outro que eu quero olhar, que é o Bonds. Vamos lá. Isso aqui é o que o mercado precifica para, olha só que interessante. Na história, olha esse gráfico aqui na esquerda, tá? Vou aumentar aqui para vocês. Isso aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos, que agora ficou em 4,75. Ah, vocês não conseguem ver, né? Então vamos lá. Aqui. 4,75 é a taxa de juros norte-americana. E eu coloquei junto nesse gráfico o Treasury de 2 anos, o Treasury de curto prazo, que tende a ser um bom indicador do futuro da política monetária. E nesse caso, a gente vê Treasury de 2 anos já abaixo da taxa de juros, e isso acontece em poucas vezes, tá? Poucas vezes na história esse tipo de coisa acontece. Normalmente no fim, ali, próximo do fim do ajuste da política monetária, como aconteceu lá no ano 2000, aqui em 2006, depois em 2019 e agora em 2022 para 2023, certo? Nós vemos o mercado precificando que em breve essa taxa de juros ela vai cair. Ele erra por algum tempo, dá para ver que por algum tempo essa política pode ficar restritiva, né? E esse tempo ele será necessário para nós eventualmente percebermos a inflação caindo. A inflação ela vai caindo e aí eventualmente o Fed vai lá cortar os juros. Aí sim o pivô, tá? O pivô realmente vai acontecer. Igor, existe uma pressão muito grande pela escassez de trabalhadores. Empresas estão sangrando para manter o que tem, mesmo com a pressão inflacionária sobre os salários. Esse é um assunto complicado. A gente vai em breve ver mais leituras de inflação salarial e entender como que isso vai afetar a decisão do Fed. Mas a gente tem visto a inflação, tanto salarial quanto a inflação da economia, caindo, e isso é extremamente benéfico para o mercado. E tanto para a política monetária do Fed. Aqui a gente fecha isso, fecha isso. Aqui a precificação do mercado para o futuro da política monetária. A gente vê o mercado acreditando numa taxa de juros de 4,48% no final desse ano e 3,12% no final do ano que vem. Isso aqui tem aumentado um pouquinho recentemente, tendo em vista os indicadores de crescimento, PIB, no caso, veio melhor do que o esperado, né? André Fausto. Obrigado, professor Igor Munstock. Para mim, o pior agora está por vir. Ninguém solta a mão de ninguém. Olha, eu diria que o pior foi o ano passado. Tá? O pior foi o ano passado. Eu acho que para os mercados o pior cenário seria uma recessão grave. O Fed vai ter que pivotar e aí o mercado, no caso o S&P 500, vai sofrer. Tá? Então, por enquanto, por que o mercado está reagindo de forma positiva? Eu vejo vocês falando do tal de Samuca, estão aqui falando um monte de coisa que não tem nada a ver sobre economia, política monetária, indicadores, aquele assunto sério. Cadê o assunto sério aqui no chat? Por que o mercado está subindo? Se o Powell foi... se ele foi hawkish. Hã? Por que o mercado está subindo se o Powell foi hawkish? Hein? Eu faço a pergunta para vocês. As condições financeiras estão cada vez mais expansionistas, certo? Porque tem uma coisa interessante acontecendo. A taxa de juro do Fed, ela influencia no juro de curto prazo. Enquanto que o mercado, isso aqui, ó, é a taxa de juro de longo prazo, fazendo com que as condições financeiras fiquem mais expansionistas. Lembrando que condições financeiras é um indicador que leva em consideração spread de crédito, dólar no mundo, S&P 500, taxa de juro e treasuries. Tá? As condições ficam mais expansionistas, mesmo com a taxa de juro do Fed mais alta, porque agora ele vai influenciar na taxa de curto prazo, que eventualmente vai desacelerando a atividade econômica. Então, as condições financeiras, segundo o Powell, não é tão relevante nesse momento, até porque ele falou muito pouco durante o seu discurso, porque o que eles vão fazer agora, nesse momento, é influenciar o juro de curto prazo, e isso vai desacelerar a economia. E aí a gente vê um mercado que está festejando um possível soft landing. Um possível soft landing. Porque a taxa de desemprego continua muito baixa. Isso é possível agora.
Isso é possível. Bom, se TLT está subindo, eu estou feliz. Pronto? É isso. Igor, o que é desinflação em português? Uma coisa é inflação, quando os preços sobem. Deflação é quando os preços caem. Desinflação é quando a inflação cresce numa taxa menor. Ela cresce numa taxa menor. Tá? Não é deflação, mas é uma desinflação. Igor, mostra o seu rostinho. Não vou conseguir porque a minha câmera desligou. Nesse calor eu acho que ela fica muito quente, eu não sei o que acontece, ainda não descobri. Então eu não vou mais conseguir aparecer aqui na tela para vocês. Tá? S&P 500 desabará numa recessão grave. Sim, mas será que isso vai acontecer? Não adianta querer sonhar com um cenário de uma recessão gravíssima se ela não acontecer. Tá? Tem que ser realista. Eu adoraria o S&P 500 a 3 mil pontos, mas talvez isso não aconteça. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Então, por hoje a gente fica por aqui. Agradeço a participação de vocês. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Tire aqui uma foto da live. Agora eu não vou conseguir tirar uma foto da minha cara porque não vai aparecer, né? Mas um pouco mais cedo, volta ali um pouquinho da live, tira uma foto, posta no Instagram com o meu @ Igor Munstock. Cuidado com os fakes, tá? Eu nunca vou seguir vocês. Hoje à noite, para quem quiser acompanhar, teremos uma live de comentários da política monetária do Fed e também acompanhamento da ata do Banco Central Brasileiro às 19 horas para os membros. É uma live fechada para comentar o que tem sido discutido por aí. E aí a gente se vê novamente na sexta-feira. Sexta-feira o payroll dos Estados Unidos será divulgado, certo? E aí payroll, taxa de desemprego, ganho salarial por hora trabalhada e taxa de participação são os indicadores que nós vamos acompanhar. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Adoro fazer essa live aqui com vocês. Gostaria que vocês focassem um pouquinho mais no que é relevante, mas tudo bem. Michael Burry saiu da live. O Michael Burry disse para vender ontem, né? Ele falou para vender, o Cramer disse que era para comprar. Vamos ver o que vai acontecer. Chora menos, Igor. Disse o cara com uma foto de um ursinho. Tudo bem, vamos lá. Até mais.